Se eu te perguntar qual é o seu lado nessa guerra, eu acho que a primeira coisa que você vai pensar é na Ucrânia, na Rússia, em Israel, no Irã, mas eu não estou falando dessa guerra, eu estou falando de outra guerra que talvez seja a mais importante de todas da nossa época. Eu estou falando da guerra entre China e Estados Unidos que está acontecendo na luta sobre a dominância da inteligência artificial. Não sei se você percebeu, mas existem duas forças agora no mundo desenvolvendo tecnologias cada vez mais avançadas. E por mais que a nossa visão mais ocidental possa trazer uma perspectiva de que os Estados Unidos é o que sempre vai dominar, a gente começa a ver uma mudança dentro desse roteiro nos últimos anos, né? Se você parar para ver, a maioria das novas indústrias que estão surgindo, que não existiam há pouco tempo atrás, não são mais de dominância do Ocidente, mas sim, muitas vezes, da China. E a gente pode trazer alguns exemplos, como a produção da energia solar, a produção de carros elétricos, a produção de drones, né? Você vê a DJI, a maior empresa de drones do mundo, é chinesa, né? E agora a inteligência artificial e até a produção de robôs humanoides. Tudo isso são coisas que os Estados Unidos já não anda sozinho e muitas vezes já perdeu a liderança. E na inteligência artificial promete ser a maior revolução dos últimos tempos. E como a gente vê, ela realmente está gerando mudanças que, às vezes, a gente vê algumas pesquisas, pessoas falando, estudos, dados. Eu sinto que ainda não dá para calcular o quanto que a inteligência artificial pode impactar dentro da nossa rotina, do nosso mundo e o que ela é capaz de fazer. Eu acho que todo dia a gente está aprendendo um pouco sobre o que isso vai realmente transformar o nosso mundo. E tudo que, né, pode mostrar uma liderança, pode mostrar ali o poder de uma nação, acaba se tornando algo muito estratégico. E a China e os Estados Unidos começaram a brigar de uma forma indireta sobre quem são os mais capacitados para o desenvolvimento da tecnologia da inteligência artificial. Se você for parar para ver, há pouco tempo atrás, né, era comum a gente entender que assim, as coisas surgiriam no Vale do Silício, né? Você tinha a Meta, você tem o Google, você tem várias empresas, pessoas capacitadas para desenvolver as tecnologias lá, e os Estados Unidos tinha essa dominância. Mas quando a gente olha, por exemplo, o cenário de inteligência artificial, a gente está falando que em 2024, se eu não me engano, mais de 74% das patentes do mundo produzidas para a inteligência artificial eram chinesas. Então, muitas vezes eu acho que a barreira de linguagem, a falta de canais de comunicação tão claros com a China, faz com que eles possam trabalhar, sabe, sem poder, sem se preocupar com ninguém, sem se preocupar com o que os outros estão pensando, e falar, galera, vamos fazer o nosso, né? E diferente dos Estados Unidos, onde você tem ali um desenvolvimento claro através das empresas privadas do país, a China ela tem um modelo mais híbrido, onde ela consegue não só ter as empresas trabalhando, mas com um direcionamento estatal e muitas vezes um direcionamento não só de pensamento, de plano de longo prazo, mas também de investimento estatal que possibilita ela criar movimentos mais coordenados e em sintonia com onde eles querem chegar. E aí, em 2025, quando a Nvidia teve seus preços das ações estourando no mundo e todo mundo querendo comprar a Nvidia por causa da revolução das inteligências artificiais, uma empresa chinesa que ninguém conhecia, ninguém sabia da existência, ou pessoas que estavam muito dentro do contexto de IA poderiam saber, mas não sabiam do impacto, lança na internet uma inteligência artificial de modelo aberto que chegava muito próximo dos modelos daquele momento, que era um ChatGPT e por aí vai, e dizendo que em vez de terem gastado, sei lá, 100 milhões de dólares para poder treinar aquela IA, eles gastaram simplesmente 6 milhões de dólares e conseguiram alcançar um resultado muito próximo. Foi igual? Não, mas muito próximo. O que isso quer dizer? Que toda aquela necessidade de capacitação de treinamento da IA que envolvia data centers gigantes, placas da Nvidia, poderiam fazer de uma forma muito mais simples do que foi prometido, né, pelos Estados Unidos e, consequentemente, poderia dar muito lucro no futuro para a Nvidia. Por isso que, a partir do momento que a DeepSeek lança esse modelo, falando que conseguiu treinar ele com um valor muito mais baixo do que as outras, ele automaticamente destrói 600 bilhões de dólares do mercado por falta de expectativa do que realmente a Nvidia poderia gerar de lucro. E isso mostrou claramente para todo mundo do Ocidente, né, e acho que no mundo todo, que a China não estava ali para ser um mero observador do modelo da inteligência artificial do mundo, que ela ia para atender e ia para cima para poder colocar isso como um direcionamento do Estado para que eles se desenvolvessem, talvez fossem os pioneiros e líderes dentro desse movimento no mundo. Essa briga começou a ficar tão forte que, para vocês terem noção, os Estados Unidos, um país que sempre se diz tão liberal, proibiu a Nvidia de vender os seus próprios chips para a China, tentando impedir de alguma forma que ela pudesse avançar mais nessa descoberta. Só que a gente sabe que na história, em tudo que a gente lê, que talvez o maior elemento para a criatividade que exista seja a restrição. Eu lembro, inclusive, de ter lido isso num livro
de um dos maiores designers dos Estados Unidos, chamado Tom Kelly, o David Kelly, que eles falam num livro chamado Confiança Criativa, que muitas vezes o quanto mais restrição você tem, mais poderoso pode ser o seu processo criativo, podendo trazer ideias que muitas vezes você não teria se não tivesse aquela restrição. Você tem que aprender a trabalhar com isso. E a China tem uma peculiaridade. Como ela tem o Estado como uma grande força estratégica, onde ela pode guiar para onde vai o investimento das empresas, para onde que ela quer investir, ela é dona dos bancos do Estado. Então, por exemplo, imagina só você... o Brasil, se o Itaú, o Bradesco e a maioria dos bancos brasileiros fossem coordenados pelo Estado. Não quero, né, entrar no mérito da política, mas um ponto muda completamente, que é o seguinte: eu paro de olhar numa perspectiva do investimento de curto prazo, que muitas vezes é o que as empresas privadas querem, né? Tipo, é raro você ver uma empresa, por exemplo, que vai despender 30 anos de investimento numa coisa que não sabe se vai dar resultado ou não. Se você é dono dos bancos de um país, você consegue entender e criar as linhas estratégicas dos produtos e projetos que você quer que sejam investidos naquele ano, né, e nos outros, baseado numa estratégia de longo prazo. E a China consegue fazer isso de uma forma muito, muito poderosa. Ou seja, quando você cria uma restrição para a China, que ela não pode comprar produtos da NVIDIA, ela tem que trabalhar o desenvolvimento e como que ela vai fazer isso, você cria, na verdade, uma grande fagulha para que eles possam produzir uma tecnologia e conseguir ultrapassar essa barreira. Eu não consigo entender se essa restrição ela é muito boa ou ela é muito ruim para a China, mas eu sinto que ela é muito boa, porque você coloca uma nação inteira num objetivo claro, e eles podem, por conta disso. Eles têm uma visão estratégica, eles têm um investimento público, eles têm os bancos, eles têm o governo todo trabalhando para uma coisa. Se eles veem que os Estados Unidos está fazendo isso, eles falam, cara, vamos investir aqui porque os caras não estão querendo que a gente entre alguma coisa, né? A gente precisa gastar tempo aqui porque isso vai ser bom pra gente. E aí você tem agora a China toda trabalhando para poder conseguir alcançar os Estados Unidos. Existe um estudo, se eu não me engano, de Stanford, né, que apontava em 2024 que a diferença entre o desenvolvimento da IA chinesa e americana era tipo quase 100 e poucos pontos de diferença. Eu não lembro especificamente ali os termos, mas isso já caiu para 20 pontos. E é muito pouco, né? Ao ponto da própria Stanford ter falado, cara, não tem mais tanta diferença, não existe, tá muito páreo, né? E isso eu acho que tende a atingir todo mundo, né? Assim, qual que é a perspectiva? Por que eu estou trazendo esse assunto? Eu entendo que essa briga é uma briga que pode afetar a visão do mundo inteiro sobre como as coisas devem ser feitas. De um lado, você tem os Estados Unidos com capital privado, com as maiores big techs do mundo, trabalhando no desenvolvimento, tentando continuar relevante tecnologicamente. Do outro, você tem a China, que tem um modelo econômico diferente, onde o Ocidente sempre escutou muito, muito mal, ou não sabe como é que é. Querendo ou não, os principais veículos de imprensa que a gente tem no Brasil são ligados a países europeus. Você pode ver uma BBC, que é da Inglaterra, você pode ver uma CSN, que é americana. As redes sociais que a gente usa são todas, a maioria são americanas. E eu sinto que essa briga pode ser uma briga que, na verdade, já está colocando em dúvida qual é o melhor caminho que a gente possa seguir para a sociedade brasileira, né, da América Latina e até as outras no geral. Isso é uma coisa que a gente não pode muito optar, porque nós não estamos nessa linha de frente do desenvolvimento tecnológico, mas vai nos afetar, seja pela utilização das novas ferramentas que vão vir, seja pelas novas referências que a gente vai construindo na nossa cabeça, né? Tipo, o que é bom, o que é ruim, o que a gente pode usar, que a gente sabe que vai ser bom para o nosso negócio ou não, né? Então, tudo isso entra em xeque ali, da forma que a gente faz negócio, a forma da sociedade que a gente gostaria de ter, né? E isso acaba sendo eu digo que é uma nova Guerra Fria que está acontecendo de forma totalmente indireta, não é sobre propaganda, é sobre resultado. E está todo mundo buscando gerar um resultado que realmente impacte e consiga mostrar a liderança que essas pessoas e estados têm. Então, para concluir, eu sinto, né, na minha visão, assim, eu acho que a gente tem dois pontos aqui. Eu acho que a gente ainda não pode falar quem está ganhando, quem está perdendo, mas eu sinto que até é óbvio quando a gente olha no sentido de os Estados Unidos têm uma capacidade de liderança muito grande no curto prazo, no investimento do capital privado, que normalmente atrela ali um interesse muito claro de ganhar dinheiro logo, né? Então as apostas estão na bolsa de valores, está todo mundo colocando dinheiro porque sente, uma hora vai voltar.
uma hora vai voltar. Vamos colocar dinheiro nisso que uma hora vai voltar. Estão investindo para poder trabalhar. Qual que eu sinto que é a vantagem da China agora? Não que ela seja a mais bem desenvolvida, mas é o pensamento a longo prazo. É o desenho da estrutura. É o Estado pensando em se tornar líder em inteligência artificial, não só uma empresa. Não é o lucro da empresa que está movendo o desenvolvimento da IA da China. É o interesse do Estado, independente do que seja, tem o interesse do Estado que vai trabalhar para financiar o desenvolvimento da IA, seja em questões de infraestrutura, seja em questões de desenvolvimento tecnológico, seja em questões de desenvolvimento e capacitação de mão de obra e por aí vai. E aí isso eu acho que coloca os Estados Unidos na vantagem no curto prazo e a China na vantagem no longo prazo. E eu falo isso assim, galera, eu já trabalhei numa empresa que tinha uma concorrente chinesa direta, assim, mas são as duas maiores do mundo. Vou falar alguns dados, talvez vocês até descubram, mas eram as duas maiores do mundo, uma chinesa e uma não chinesa, né, do Ocidente. E eles falavam uma coisa para mim que eu achava muito interessante. Eles falavam assim, João, o meu diretor na época, né, ele falou, olha, cara, não adianta, porque a China, ela pega a empresa dela e ela ganha todos os orçamentos, todas as propostas que a gente coloca no mercado. Por quê? Porque o pensamento da China é no longo prazo. Eu não estou querendo ver que a empresa vai lucrar esse ano. Eu não quero ver que a empresa é lucrativa no próximo ano. A minha estratégia é usar essa empresa para poder conseguir construir meu interesse, minha dominância tecnológica no mundo. Então, mesmo que eu saia no zero, eu gerei emprego, eu gerei desenvolvimento, eu gerei mão de obra capacitada e eu gerei uma demanda e uma automaticamente necessidade global do meu serviço, porque eu estou dominando os lugares e a gente sabe que a partir do momento que você contrata um serviço, um produto, é muito mais difícil você mudar de sistema, seja pelo custo de mudança, seja você já está acostumado com aquilo, né? E se você atender bem um cliente, você automaticamente não perde ele. Então, a China já tem essa forma de trabalhar no longo prazo, enquanto os Estados Unidos tem uma perspectiva, como é muito baseado no capital privado, de fazer as coisas no curto prazo, e isso pode ser que atrapalhe o desafio, né, a briga que a gente está vendo acontecer para o lado dos Estados Unidos. E é isso aí, galera. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você achou o conteúdo legal, não deixa de deixar o like, não deixa de deixar o like aqui no vídeo. Se quiser outro tema, ou se você não concorda, se você concorda, quiser comentar alguma coisa, é só também colocar embaixo aí que a gente vai ter o prazer de conversar com vocês, entender melhor ali e trazer outros temas que são relevantes para negócio, tecnologia, inovação, que eu acho que é um tema extremamente relevante.